Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast. Hoje é o episódio número 173. Hoje eu venho aqui contar uma história incrível, um bate-papo bem bacana sobre empreendedorismo, sobre negócio. Hoje o podcast, né, a gente vai contar uma história de como que ela saiu do Rio Grande do Sul, se formou na Le Cordon Bleu, mudou-se para o Rio com o parceiro André Silveira, abriu em 2013 o primeiro bar, que hoje é o Grupo Hungry, casas icônicas do Rio de Janeiro, em São Paulo, né, com características e temas do Rio de Janeiro. Então hoje o bate-papo vai ser um jeitinho carioca aí. Então seja muito bem-vindo, Marielle Horbach. Isso, obrigada. Obrigada, boa noite, um prazer estar aqui. Isso aí, contar um pouquinho da minha história, de como eu saí lá de Encantado, numa cidadezinha de 20 mil habitantes, fui morar no Rio de Janeiro e parei aqui em São Paulo, mais especificamente na Vila Olímpia, onde a gente montou o nosso primeiro bar, que se chama Garota da Vila, há 13 anos atrás. Boa, muito bom. E hoje vocês têm uma holding, né, que administra esses bares. Também foi jurada de um programa de reality gastronômico. Num reality gastronômico bem bacana, que teve a final agora, né? Isso. Então hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história maravilhosa aí, a famosa Rainha dos Botecos de São Paulo, né? Então, seja muito bem-vinda. Fala pra galera um pouco da onde que vem a Marielle, né? Já contou um pouco da sua história aí do começo, mas queria entender quem que é a Marielle. Então, eu sou a Marielle Horbach. Eu vim, né, lá do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul eu já tive meu primeiro contato com cozinha, aos 14 anos. Mas mais que isso, antes de ter o primeiro contato com cozinha, eu falo que na barriga da minha mãe eu já era empreendedora. Eu já nasci com essa veia de empreendedorismo, de liderança muito forte, né? Desde sempre, de muito pequena, assim, que eu lembro, minhas primeiras memórias, eu sempre lembro que eu sempre era líder de tudo. Era líder do grupo de colégio, se tivesse que ser a presidente da sala, eu que era, sempre levantava a mão primeiro, se tinha que fazer trabalho, ou ser assistente do professor, sempre eu queria estar ali. Eu sempre estava na frente das coisas, sempre. Então, tinha que organizar uma festinha na escola. Podia deixar comigo. Eu sempre tive uma coisa muito pulsante, uma inquietação muito grande. Não de criança que faz bagunça, de criança bagunceira, ao contrário. Né? Eu era uma criança mais reservada, mas tinha um rol de amigos muito grandes e sempre permeei, né, em todos os grupinhos de amigo. E sempre com essa inquietação de fazer acontecer. Sempre tinha que estar em movimento. Por isso, essa minha inquietação. E aí, lá no Rio Grande do Sul, aí aos 8 anos, num verão que estava muito, muito, muito quente. E aí eu já sempre fui uma criança muito curiosa também, né? A curiosidade sempre, acho que é uma das minhas características mais pulsantes. Boa. E minha mãe e minha avó iam para a cozinha, eu estava sempre metida na cozinha, querendo aprender o que elas estavam fazendo. E aí, até que quando eu tinha 8 anos, num verão, eu falei assim, meu Deus, vou aprender a fazer sacolé, vou vender sacolé para minhas amigas. Eu vi ali uma oportunidade de mercado e comecei a vender. E aí, para minha surpresa e para a surpresa de todos, era um sucesso, assim. O pessoal saía da escola, eu estudava de manhã, quem saía à tarde, dava fila na minha porta para comprar o bendito sacolé. Então, foi meu primeiro... Né? Foi meu primeiro grande negócio sem eu saber. E com aquele dinheiro eu já comecei. Aí já comprava, né? Eu não vim de uma família rica, eu vim de uma família simples, mas eu sempre tive tudo. Assim, tudo que eu queria, eu sabia que trabalhando e pelo meu esforço eu conquistaria. Então eu sempre tive essa mente também do trabalho muito forte também, que era uma coisa da minha família também. Né? E aí eu já comprei. Aí eu lembro que nesse verão eu comprei meu primeiro patins, que era aquele patins com botinha branca, com a rodinha rosa, assim. Na época era surreal de caro. Quem tinha mesmo eram só as pessoas ricas mesmo na minha cidade. E de repente eu consegui comprar um patins aos 8 anos com o meu dinheiro. E era uma coisa super cara, sabe? E aí com o dinheiro, aí foi que mais me motivou a continuar. E aí eu sempre levei com esse lema, né, que a gente trabalhando muito e se esforçando muito, eu poderia conquistar o que eu quisesse. Aí
dos 8 anos até os 42 que eu vou fazer agora, esse é meu lema de mergulhar mesmo, de você se doar por inteiro, por completo, e sempre é uma frase que eu sempre falo, né? O trabalho devolve, ele devolve realmente, eu sou a prova viva disso que o trabalho devolve. Então, essa é a minha trajetória, um pouquinho da minha trajetória. Boa, muito bom, muito legal. Essa característica, né, de sempre estar caçando coisa nova, sempre estar vendo o que está acontecendo, é bem bacana, né? A característica de empreendedor que sempre está querendo fazer algo diferente, fazer alguma coisa nova. E como que surgiu essa ideia de criar um restaurante com a temática do Rio de Janeiro, do Carioca? E aí, aos 18 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro, né? Aí eu fui morar com a minha irmã. Aí a minha irmã já era dona de uma rede de... Já tinha vários bares com o meu cunhado, vários restaurantes com o meu cunhado. E aí eu me envolvi ainda mais nesse meio de restaurante, de bar. Sem ao menos, né, 18 anos, você não sabe ainda direito o que você quer ser. Aí você tem aquela obrigação de ter que fazer uma faculdade, né? E eu com... né, essa minha geração de 42 anos ainda pegou aquela geração que os pais, né, olhavam para você e falavam, você para ser bem-sucedido, você tem que ter uma faculdade, tem que estudar muito. E aí sempre era aquela coisa, direito, você ou fazia direito, ou fazia medicina, ou fazia engenharia, né, aqueles cargos super clássicos. Eu sou a última geração que pensava, né, que os pais pensavam daquela forma. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que escolher uma profissão, mas o que eu amo de verdade é isso, é ficar mais solta. São essas profissões que me deixam ter criatividade o tempo todo, né? E aí, só que daí eu mergulhei um pouco nesse meio da minha irmã, né? De restaurantes, bares, e aí... eu já gostava daquilo, eu já gostava de cozinha, já gostava daquele ambiente que você tem que ficar lá, né, o tempo todo, e é pressão, e eu sempre gostei muito, e aquele movimento todo, aquela coisa, né, aquela vida pulsante que tem em bar, em restaurante, então aquilo é aquilo que fazia meus olhos brilharem, né? Só que aí, como todo mundo tinha que fazer uma faculdade, eu tinha que fazer uma também, aí fui e escolhi o direito. Porque quando eu cheguei lá no Rio, né, ainda mais lá no Rio, muita gente faz concurso público, né, ou fazia, pelo menos na minha época fazia, estava muito na moda fazer concurso público. E aí uma das áreas melhores para você ter um concurso público e ganhar muito bem era o direito, né, porque ele te abre um leque muito grande. Aí eu falei, vou fazer direito, porque aí, imagina, vou tentar, sei lá, magistratura, promotoria, defensoria, alguma coisa, né, e principalmente eu estava pensando na remuneração. Já que tem que estudar, vamos estudar de verdade, vamos botar a cara, meter a cara e estudar, né? E eu sempre fui assim, eu sempre falo que eu nunca faço pela metade. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Então, eu sabia que eu estudando, com certeza, eu ia passar num concurso, né, num concurso muito bom, que fosse muito bem remunerado. Porque eu ia me dedicar muito, né? Aí eu fui fazer direito. Aí, poxa, claro que não ia combinar comigo, né? Uma profissão assim, marcadinha, uma profissão... Então, imagina eu sentada, sei lá, 10 horas numa cadeira, 8 horas numa cadeira, pensando... Não sou eu, né? Eu sou isso, sou essa pessoa que gosta de ficar me conectando com pessoas, liderando. Jamais ia dar certo. Se desse certo, eu seria infeliz, né? Eu não ia me realizar naquela profissão. Provavelmente hoje, aos meus 40 anos, eu estaria fazendo uma nova faculdade, porque com certeza eu não ficaria naquela profissão. Satisfeita ali. Aí são fiz ramos direito, diferentes, né? Totalmente. Até o 7º período, aí claro que olhando para tudo aquilo, e aí cada período que passava, você começa a ver que você fala assim, caramba, mas será que é isso que eu quero? Será que, né? E aí a vida sempre se encarregou também de traçar, né? De ir traçando a minha trajetória. Aí eu namorava, já fazia 3 para 4 anos. Aí o meu namorado, na época, me recebeu uma proposta para vir para São Paulo, trabalhar numa agência de publicidade. E aí ele veio, aí a gente ficou nessa ponte aérea 2 anos, namoramos por 2 anos, e aí até que também cansou aquilo, ele ia um final de semana, eu vinha outro, né? E ele também sempre teve uma veia muito forte de empreendedorismo, né? Sempre Legal. Assim, então a gente fala, né, que juntaram 2 pessoas famintas pelo empreendedorismo. Boa. Então, ali os nossos assuntos sempre eram, meu Deus, se a gente montar isso, se a gente montar aquilo, se não sei, a gente sempre quis ter alguma coisa. E quando ele veio para São Paulo e a gente descobriu essa imensidão que é São Paulo,
Nossa, gente, aí que a gente falou, meu Deus, imagina, aqui é oportunidade para tudo. Se a gente pegar e montar uma barraquinha de bala Juquinha aqui, na saída da estação do trem, a gente vai ser bem sucedido e vamos botar várias barraquinhas em várias estações de trem, né? A gente sempre foi Sim. assim, visionário. E aí até que a gente começou a desenvolver plano de negócio, começou a olhar os bairros, porque a gente foi morar em Moema, né? Então a gente começou a estudar os bairros, a gente não conhecia o que era São Paulo, as zonas de São Paulo, quais os bairros eram legais, né? O que era legal estar perto da nossa casa, não estar. Aí começamos a estudar melhor o mercado também, né, de São Paulo. E até que a vida também foi levando a gente. E aí a gente pré-assinou um contrato que ia ser num bar lá em Moema. Aí, quando a gente foi ver, a gente foi assinar o contrato de locação, tinha uma restrição na prefeitura, um negócio assim. Aí a gente falou, não, acho que não é bem isso. Aí tava tudo certo pra você assinar. levar no cartório e chancelar Caraca. aquilo. Aí a gente falou, não, vamos pensar mais um pouquinho. Aí a gente foi pra um show, porque ele era... Tá bom? Pode continuar. A gente foi para um show, porque na época ele trabalhava numa empresa dessas bem grandes que vendem ticket para shows. Aham. E aí ele tinha ganhado ingresso e era um showzaço, assim, né? Aí fomos. Aí a gente errou a rua do show, a gente tinha que tirar dinheiro na época, né? Para pagar estacionamento, alguma coisa assim, eu não lembro. E a gente errou, entrou numa rua errada. Entramos numa rua toda escura, assim, aqui no meio da Vila Olímpia, não conhecíamos direito. Entramos numa via toda escura, assim. Aí, de repente, um placão, assim, na frente de um imóvel enorme. Muito melhor do que aquele de Moema, mais legal. Aí, ele trabalhava aqui na Vila Olímpia, mas não conhecia essa rua. Aham. Porque é uma ruazinha pequenininha. Não é muito conhecida a rua do Garota da Vila, né? E aí, a gente, caramba, olha esse imóvel, que lindo, que grande. E tava meio escuro, nem deu pra ver direito. Aí, a gente falou, só anota, tira foto. Aí, tiramos foto. Aí, no dia seguinte, ligamos pra Que imobiliária. Aí ligamos para a imobiliária, ela já jogou um balde de água fria na gente, falou assim, a gente já tem 3 pessoas interessadas nesse imóvel, sendo que o primeiro está 100% certo, só estamos discutindo os fiadores. Mas a gente vai deixar o contato de vocês aqui, e aí qualquer coisa a gente entra em contato. A gente falou, tá, mas a gente sabe que vai se perder, mesmo se as outras pessoas não assinarem o contrato, vocês vai se perder, mas a gente pode pelo menos visitar o imóvel, porque estava de noite, a gente não viu como ele é. Mas a gente queria muito ver o imóvel. Aí ele falou, hoje eu não tenho agenda, não sei o que. Daí eu falei, não, mas 5 minutos, onde você conseguir, 10 minutinhos, a gente encaixa e a gente quer muito ver o imóvel. Aí ele falou, tá bom, no final da tarde eu separo 20 minutos e vou com vocês conhecer. Aí viemos. Aí quando ele abriu aquele portão daquele imóvel, assim, era, sabe, ele tava já meio... Já tava bem ruim, assim, tinha que fazer muita reforma. Mas quando a gente olhou, abriu aquele portão, a gente falou, meu Deus, que lugar legal. Era uma frente larga, parecia uma caixa de fósforo, assim, sabe? Bem Rio de Janeiro mesmo. Aí tinha a frente, aí a gente começou, calçada, ruazinha, para o pessoal ficar bebendo cerveja, bebendo, né, de pé, assim, na calçada, na frente, na rua. A gente falou, caramba, é aqui, tem que ser aqui. Só que aí ele falou, gente, é quase impossível ser de vocês, porque... Se o primeiro não alugar, tem mais 2 pessoas que estão muito interessadas, né? E já fizeram proposta para o imóvel. Então, né, nós seríamos o quarto. Nossa. E aí, quais as chances de dar certo? Você sendo o quarto da fila no imóvel que está 95% de chances de alugado, né? E aí, quando a gente foi conhecer melhor o imóvel, e de repente tinha uma camélia bem no meio, assim, da varanda, que a gente mantém até hoje. E quando eu morava no Rio Grande do Sul, que eu morei até os 18 anos, eu morava na Rua das Camélias. E na minha casa, no canto direito da minha casa, tinha um pé de camélia. E aí eu falei, gente, tenho certeza que isso aqui vai ser nosso. Vai ser nosso. Quando eu olhei para aquele pé de camélia, eu falei, é nosso. Alguma coisa me falou assim, é aqui que a gente vai montar o primeiro bar. Aí, dito e feito. Aí, não deram certo os outros 3, aí, de repente, caiu no nosso colo. Aí, ele só falou assim, pra gente não botar de novo, que a gente vai anunciar, e você entrar ali na fila, aí a gente quer X do imóvel. Vocês aceitam? Aí, a gente falou, esse valor não, tá muito alto, mas a gente chega até Y, pode ser? Aí, eles fecharam, aí pronto. Aí, a gente começou a mandar os documentos, aí foram aprovados, aí a gente construiu o Garota da Vila, que é o nosso primeiro bar, que está aqui até hoje, aqui na Júlio Diniz, número 82. Essa é a história. Quando é para ser, não adianta. Mas a insistência do empreendedor e a confiança, né? Isso acho que tá muito ligado à história, né? de sucesso, né? De você insistir, de você persistir, acreditar, ter a visão antes de realmente enxergar o que realmente tem ali por trás. Acho que esse é um olhar empreendedor que
né, que a gente deve praticar Ser todos os teimoso, dias. né? Porque empreendedor é muito teimoso. Empreendedor é aquele que bate o pé até o final, porque pra gente, né, aguentar tudo, é isso mesmo, é insistência e aquela coisa, não, vamos insistir até o Boa. final. Isso aí. E qual que foi os grandes aprendizados aí de abrir um negócio, né, fora do seu estado que você nasceu, fora do Rio de Janeiro que você conhecia, em São Paulo, em um lugar que você não conhecia muito bem, foi conhecendo, foi se adaptando. Como que foi isso aí? Então, pra gente, a gente sempre fala, né, que o nosso maior aprendizado foi ter errado muito, mas muito mesmo no começo, de inclusive a gente quase ter falido por essa sucessão de erros, né? Se a gente não tivesse errado tanto lá no começo, eu acredito que nem agora a gente estaria ainda com 13 anos, né, com 4 bares montados, a gente já montou no total 8 operações, onde 4 delas a gente conseguiu vender para monetizar, né? Inclusive foi o último bar que a gente montou. A pessoa chegou e falou assim: quanto vale o show? Aí a gente falou: não vale porque não está à venda. Mas se estivesse, é isso, né? Aí ele foi lá e bancou. Então, assim, a gente começou a monetizar os nossos negócios, né? Top. Então, a gente sempre fala que é exatamente isso. Foi a gente ter errado muito. Porque se a gente tivesse, desde o começo, ter montado o Garoto da Vila, ele ter já surgido e a gente ter feito ele girar desde o primeiro ano, talvez a gente tivesse, né? Talvez não, tenho certeza, que a gente tinha caído numa zona de conforto, o que acontece muito com os empreendedores. Por isso, né, que a maioria, quantos bares, ou não só bares, né, negócios mesmo, duram, que você conhece assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por que os negócios morrem? Abrir, todo mundo abre. Mas como você se sustenta num mercado tão competitivo? Com milhares de bares que tem aí? Por que o pessoal vai no meu bar e não vai no seu? Batata frita tem no seu, arroz tem no seu. Por que a gente se sustenta tanto tempo, 13 anos já com a mesma marca, com o mesmo bar, na minha rua mesmo de bar? Desde que a gente chegou, 13 anos, todos os restaurantes, assim, estou botando uns 8, 9 restaurantes que tem na rua, todos já mudaram de donos. Ou venderam, agora, ou virou loja de roupa, ou virou uma clínica. Ninguém se sustentou nesses 13 anos, só nós e um outro restaurante que é de comida, que serve comida à vontade. Desses, sei lá, 8, 9 restaurantes, só 2 que estão lá. Esse já estava antes de nós e nós que estamos aqui. Os outros, nenhum. Todos já mudaram de dono ou já fecharam. Caraca. Então, assim, se a gente não tivesse errado, eu acho que a gente também, com certeza nós teríamos sumido, porque aí você cai numa zona de conforto achando que tudo está bom, Sim. que tudo é legal e não é. E aí, quando o mercado começa a se tornar mais competitivo, você não está pronto para aquilo. E aí vem os outros bares, as outras novidades, as outras tendências. E te engolem. E você se torna aquele... Só mais um. Isso, sem diferencial nenhum, né? Ou se torna muito velho, ou se torna muito assim, você não consegue se diferenciar no mercado. E aí eu acho que esse é o nosso grande segredo, essa inquietação que a gente tem dos bares, de você chegar, né? Principalmente as pessoas que vão muito nos bares falam assim, meu Deus, a gente chega aqui sempre tem uma coisa diferente. Ou é uma decoração, ou é uma coisinha na mesa, ou é um simples guardanapo. Vocês estão sempre mudando, sempre tentando melhorar e evoluir. Então, esse também é um grande segredo nosso, essa inquietação de olhar para os nossos negócios e falar assim, tá bom, tá ok, mas pode ser muito melhor que isso. Sim. Vamos melhorar. Sim. Onde mais a gente pode melhorar para a experiência do cliente? Onde tá os pontos cegos, né? Que muitas vezes a gente não enxerga e a gente precisa olhar com uma visão diferente, né? A gente estava conversando um pouco antes, você falou que hoje você está mais no estratégico do negócio, né? Isso. Por muito tempo, o empreendedor, ele fica ali no operacional, fica... preso na operação, ele não consegue enxergar o que realmente né? Precisa ser feito, né? O estratégico, os 80-20, o que vai dar mais retorno, onde que eu posso cortar gasto ou onde que eu posso mudar para ter mais retorno. É você pensar no seu negócio, né? Primeiro, você tem que pensar muito no seu negócio. Você tem que ter esse tempo de olhar para o seu negócio e falar, mas será que o cardápio tá legal?
a casa, a decoração, a pintura, qualquer coisa assim, os colaboradores, sabe? Será que preciso de mais colaborador? Preciso de pessoas mais velhas, pessoas mais novas? Estou precisando de mais de mão de obra? O que está faltando? Sabe? Preciso dar um treinamento para os meus colaboradores para venderem mais, para eles terem uma dinâmica de venda, de apresentação, de saberem os produtos. Então, se você fica preso totalmente no operacional, você não consegue pensar. Sim, Você não vai olhar lá de cima, você não vai ser o guarda-chuva. E quem vai ser o guarda-chuva? Quem vai ser a pessoa que pilota o controle remoto? Tem que ter. Quem vai controlar o teu controle remoto da tua empresa? Sim, as pessoas, né? E eu acho que o grande diferencial disso que você falou, que é treinar pessoas, prestar um bom atendimento. Desenvolver, né? Desenvolver ensinar para o seu colaborador como abordar o cliente, como oferecer como apresentar um produto, né? Vocês têm algumas bebidas autorais, né? A gente tem, né, vários produtos autorais, desde, sei lá, o chapéu que o garçom usa, aí principalmente, né, o nosso bar de Moema, como a gente conseguiu dar bem aquela cara de boemia, aquela boemia carioca de anos 1920, 1930, lá também já é um público, né, que a gente conseguiu fazer o benchmark perfeito, foi o Bar Jobim, né? A gente conseguiu conversar com o público que a gente queria, a gente conseguiu vender a ideia que a gente queria, que era uma coisa simples, mas só que é uma coisa simples, né? Aqueles bar, botecão mesmo, assim, super simples, super, né, pequenininho, que você olha, você pensa assim, nossa, tô até sufocada aqui. Só que tá num dos bairros mais ricos de São Paulo, que é Moema. E como você vai atrair esse público A para um lugar que tu quer vender simplicidade? Sim. E aí a gente conseguiu justamente fazer isso. Que legal. Aliando com essa boemia carioca, né? Então, o chapéuzinho, que é aqui do malandro carioca, que o garçom usa, o cliente olha, né? Mas quanto é esse chapéu? Eu quero levar 2, quero levar 3, então tudo. A camiseta, né, que os funcionários usam, aí o pessoal quer comprar, quer levar, então tudo, onde a gente vê oportunidade, a gente vende. Então, tudo que tem lá na casa, que tu imaginar, tem. Então, a gente tem desde, né, a bebida autoral, que é o biricutico, que é um sucesso. É uma das cachaças que a gente mais vende entre, sei lá, entre duas cachaças, outras quaisquer, o biricutico são assim, 10, tipo 10 para 2, 10 para 1. Aí a nossa cerveja autoral, que a gente tem IPA, Witbier, as pimentas da casa, camisetas, bonés, chapéus, assim, bolachinhas de chopes personalizadas com as marcas. Então, onde a gente pode... os copos, enxoval, prato, onde a gente pode botar a nossa marca e ir pulverizando essa marca, a gente faz. Porque hoje é que você nem foi no meu bar, mas aí o teu pai foi no meu bar e falou, nossa, mas que pratinho legal, né? Que frase meio... Uma frase super, assim, legal, eu quero levar, né? Aí vai e dá para você de presente. Você nem sabe que é o Jobim, Garoto da Vila, Garoto da Chácara, mas de repente tu tá com alguma coisa de lá. Que massa. Então, assim, automaticamente, isso também, né, ajuda a pulverizar a nossa marca e você cria, né, cria uma curiosidade de conhecer esse lugar. Poxa, se meu pai trouxe um souvenir, né, que seja qualquer coisa, trouxe desse bar, é porque ele gostou muito da experiência, eu quero conhecer. Então, automaticamente, a gente vende, né, 2 vezes, 3 vezes mais a experiência. Boa. Eu acho que é importante isso, né? Você conectar o cliente com a essência do negócio e fidelizar ele virar realmente um embaixador, promover a sua marca, sem que você precisa promover isso, né? E isso a gente tem bastante, né? Principalmente de esquentar a marca. Então, há 13 anos atrás, quando a gente chegou aqui, não estava muito nessa moda de ter bares cariocas e que falavam abertamente que eram bares com referências ao Rio. Tinha um, né, que é o que chegou primeiro, que é o Pirajá, vou até falar a marca que todo mundo já sabe, que ele chegou, mas ele não é um bar carioca que veio para São Paulo. Ele é um grupo paulistano que trouxe a essência do Rio para cá. Já nós, quando a gente fala, né, que nós somos cariocas 100% de cariocas de verdade, é por isso, porque são bares feitos por carioca. Então, toda a essência do Rio de Janeiro mesmo está ali. Então, quando tu entra no bar, tu fala, meu Deus, mas é o Rio de Janeiro. Vocês pegaram um pedacinho do Rio de Janeiro e trouxeram para cá. Mas mais que isso, mais do que a ambientação, que todo mundo pode fazer, né? O ambiente, todo mundo pode copiar ou fazer como o Rio de Janeiro.
Só que a experiência de ter um carioca te atendendo, do dono ser carioca, de falar do Fluminense, de falar do Flamengo, e aí arrastar, né? Falar com aquele sotaque arrastadinho e falar, gente, mas eu morava do lado do Fluminense, sou Fluminense, sou tricolor doente. Então, isso poucos têm, né? Porque muitos grupos grandes vieram e trouxeram bares cariocas, mas não são cariocas de verdade. Agora não, né? Agora vários bares cariocas estão vindo para São Paulo. Só que isso é uma coisa que a gente, há 13 anos atrás, nós começamos com essa onda, né? Então, hoje está super na moda trazer essa cultura carioca para São Paulo. Só que há 13 anos atrás não estava. Quando a gente botava cadeirinha na calçada e queria fazer todo mundo beber em pé ali, ou sentado na calçada, ali naquele meio-fio onde tem as vagas, o pessoal estranhava um pouco, porque não era o de costume, né? Só que no Rio sempre foi. Todo mundo com aquele copinho na mão e na rua. Os bares ficam sempre lotados mais fora do que dentro. E a gente queria trazer muito essa calçada, muito essa experiência, né? Então, essa até a gente... raiz isso, até a gente acostumar o pessoal entender o que era mesmo a essência carioca, demorou um pouco. Mas foi, né? E foi com sucesso. E a gente sempre se preocupou muito em esquentar a marca, justamente isso. Porque eu acho que o carioca é um pouco... Acho não, tenho certeza, né? Ele é mais expansivo, ele é mais... ele tem já uma cultura de ser mais quente, né? De ser mais desinibido. Sim. Então, tudo isso a gente quis trazer para os bares, para você ter a experiência completa, para a gente não ser tipo carioca, mas para quando você entrar nos nossos bares mesmo, você notar que nós somos 100% cariocas e cariocas de verdade, como a gente fala. Boa, muito bom. Ó, galera, então você que é paulista, quer conhecer o estilo carioca, um bar raiz... Quer mergulhar no Rio de Janeiro, é só ir nos bares. Uma cultura carioca aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, tá aí um lugar bom para você conhecer. E é bem forte mesmo, porque quem chega lá, aí tem aquele mate que é vendido na praia, é igualzinho o nosso, a gente faz igual, o Biscoito Globo. Que legal. Quantos bares tinham Biscoito Globo? Eu não lembro, nem esses que começaram antes da aqui gente. Em São Paulo você não vê. Tinha, aí a gente foi atrás, quem distribui Biscoito Globo, aí todos os nossos bares têm Biscoito Globo, o próprio Brownie do Luiz, que é um case de sucesso carioca, né? A gente trouxe ele para ter aquela marca, porque carioca sabe, lá é muito forte essa marca. Então, quando ele entra e vê aquele browniezinho, ele fala, caramba, mas isso vem de lá, né? E agora tem aqui tudo. Aí quem vai de Havaianas ganha um chopp, porque justamente paulista não está acostumado a usar chinelo e muito menos, né, usar chinelo Havaianas. Então, assim, a gente trouxe isso. Qualquer bar nosso que você chegar de chinelo Havaianas, você ganha um chopp para justamente te deixar mais livre, vender essa experiência. E aí todos os nossos bares na frente tem um calçadão, né, inspirado ou de Copacabana ou de Ipanema. Inclusive no Jobim foi a própria garota de Ipanema, a Elô Pinheiro, que foi inaugurar o calçadão. Que legal. Então, olha isso. Qual bar de São Paulo fez uma inauguração de uma calçada com pedra portuguesa que é igual ao calçadão de Ipanema? Que legal. Onde que fica localizado aqui em São Paulo? Em Moema. O Bar Jobim fica em Moema. E aí, qual bar trouxe a garota de Ipanema, um ícone, para inaugurar a calçada? Olha isso. Então, assim, por isso que a gente fala, nós não somos tipo carioca. Nós somos cariocas mesmo. A gente vende a experiência real e verdadeira. Boa, que legal, muito bacana. E antes de conhecer São Paulo, você acha que qual que é a diferença do Rio, assim, em questão de empreender, de você abrir a sua mentalidade para negócios? Você acha que São Paulo tem mais oportunidade? No Rio, como que você sentiu isso aí? Não, assim, São Paulo, né, eu acho que nenhuma cidade do Brasil, qualquer capital do Brasil, não tem como comparar, e digo mais, talvez até da América Latina. Acho que tenho certeza que São Paulo, né, é a cidade de oportunidades. É aquela coisa assim, se você trabalhar e se empenhar mesmo, você vai vencer. É uma cidade que te traz oportunidade em tudo. Principalmente, assim, em negócios, né? É uma cidade de negócios. É muito diferente do Rio quanto a isso, né? O Rio... Eu amo o Rio, adoro o Rio, mas o Rio está, né,
atrás disso, tanto em negócios como na gastronomia. Hoje, já de uns 2 anos para cá, falando de gastronomia, já deu um pulo, já deu um salto, né? Já está bem melhor a gastronomia do Rio de Janeiro, mas como São Paulo, não tem como comparar. Aqui as coisas funcionam, porque por ser essa cidade grandiosa, tem que funcionar. Sim. O serviço tem que funcionar, senão vai colapsar, né? Diferente, lá no Rio, é uma coisa mais... Não é que não funciona, mas talvez demore mais para funcionar. Um pouco menos velocidade do que São Paulo, talvez. Isso. E falando de gastronomia, São Paulo sempre foi considerada uma das melhores gastronomias do mundo, né? Então, assim, São Paulo está muito à frente disso. No entanto, quem quer, né, vencer e ganhar sempre foi a cidade da oportunidade, né? Sim. E continua sendo. E acho que vai ser por muitos e muitos anos, embora tenha já, né, essa onda de ir para cidades menores, para outras cidades, para ter qualidade de vida. Eu não estou falando de qualidade de vida, porque aqui a gente trabalha muito, é outra coisa, mas de oportunidade, São Paulo é a cidade. É a cidade, com certeza. Boa. E como que você olha pro grupo nos próximos anos? Vocês pensam em abrir mais restaurantes, mais bares, focar um pouco mais na experiência? Como que vocês enxergam a empresa nos próximos anos? Não, a gente tá... Esse ano a gente não quis abrir nenhuma unidade, né? A gente não quis abrir nenhuma unidade. Esse ano a gente começou o ano com 4 unidades. Aí até que vendemos esse 4º bar, que a gente recebeu uma proposta muito boa, né? Nenhum bar está à venda. Mas se tiver... Se quiser pagar o preço, aí a gente pode levar. Embora doa o coração, porque parece que é um filho que você está deixando ir, sabe? Sim. Que está deixando voar. E a gente não estava acostumado, né? Porque a gente sempre foi... Os bares sempre foram só nossos e a gente não montou assim para vender. Mas aí, quando surgiu essa oportunidade, a gente falou, caramba, mas isso é o mercado. É o normal do mercado. Sim. Você chegar, injetar o dinheiro, fazer um trabalho bem feito e a pessoa falar, quanto vale isso? Eu quero pagar. E pagar. E a gente tem que saber desapegar, né? Então, assim, aí esse ano a gente não quis montar nenhum bar, porque a gente sentiu a necessidade de se profissionalizar mais e solidificar essas bases que a gente tinha. Então, esse ano foi um ano de deixar tudo certinho para a gente dar o próximo passo e subir o próximo degrau, como a gente sempre fez, né? Sempre com muita visão do negócio, para justamente a gente não subir lá na frente, né, e montar, sei lá, 5, 6 bares e de repente em 3, 4 anos sumirem todos os bares. Então esse ano a gente falou assim, meu Deus, e agora? Tudo isso agora já virou um grupo, já temos muitos colaboradores, já temos, né, muitos processos, muitos cargos executivos que a gente tem que pensar. Como a gente agora vai fazer essa operação ainda maior, né, ser mais lucrativa e a gente dar o próximo passo, que são montar mais bares. Inclusive, a marca Garota, né? Que é a garota da Chácara, Garota da Vila, que pode ser Garota de Moema, Garota do Tatuapé. A gente já tem 8 nomes já que a gente já registrou, que são os próximos, né? Que a gente quer montar, um em cada bairro diferente. Uhum. Só que a gente quer montar, a gente não vai montar estilo franquia, né? Nós vamos montar ainda, continuando sendo nosso, mas no modelo do Outback, que é um modelo que não é franquia porque a gente não gosta de... administrador, sócio-administrador. Isso, e a gente não gosta desse modelo de franquias também, né? Porque muitas franquias também não dão certo, né? Então, a gente quer montar, mas quer montar desse jeitinho, continuando sendo dono de todos esses bares. Então, provavelmente, o ano que vem, a gente já monte mais 1 ou 2, e a gente também quer, como a gente gosta e a gente ama o que a gente faz, e não é assim... Não é por falar. Quem convive com a gente sabe o que a gente fala, sabe o brilho no olho que tem e o amor que a gente tem pelos nossos negócios, né? Então, assim, a gente gosta de estar lá, a gente gosta de ver cada operação, a gente gosta de passar no dia, pelo menos em uma operação, para ver colaborador, ver operação, ver cliente. Então, assim, por que a gente não monta mais de 2 bares ou 3 bares no ano? Porque as coisas começam a fugir do controle e a gente não quer... passar uma semana sem ter ido naquela operação, sabe? Porque a gente é tão apaixonado pelo negócio que a gente quer viver aquilo, sabe? Então, se eu montar o meu próximo bar,
como todos a gente montou, o meu primeiro mês, 2 meses, 3 meses, eu vou estar lá o tempo todo, porque eu quero conhecer os clientes que vão, eu quero ver o cardápio, eu quero desenvolver aqueles colaboradores, eu quero acompanhar tudo, né? E viver intensamente aquela abertura daquela nova operação, para depois ir para outra. Aí tá rodando, tá tudo funcionando, tá todo mundo treinadinho, cardápio, beleza, a gente já conhecendo a maioria dos clientes, podendo chamar pelo nome, apertar a mão, falar, nossa, e o futebol de ontem, e a tua mãe, não vai trazer a tua mãe, cadê teu pai, cadê tua filha, teu esposo? Então, assim, a gente gosta de estar ali, né? Por mais que nós sejamos hoje o estratégico, a gente nunca abandona o operacional, né? Porque aquela frase que inventaram há 1000 anos, que são os olhos do dono que engordam o boi, é verdade. Só que você não pode ficar 100% totalmente dedicado naquela operação. Mas você tem que estar naquela operação, você tem que saber o que está acontecendo ali. Então, enquanto a gente tiver esse amor, esse brilho nos olhos, essa coisa, a gente quer estar ali, até que, claro, que quando a gente tiver, sei lá, uma rede muito grande de bares que sejam em outros estados e não der, né, aí a gente não vai conseguir visitá-los todos. Mas a gente já teve também proposta para abrir em Fortaleza, em Brasília, no próprio Rio. Todo mês alguém convida a gente. Gente, vamos montar um bar aqui, tem que trazer para cá, e não sei o quê. Mas assim, vai expandir, né? Vai expandir, esse é o nosso próximo passo, a expansão, mas a gente quer que seja bem feito e de uma maneira organizada, porque a gente quer ficar muito tempo no mercado. A gente não quer abrir por abrir. A gente não quer ser só mais um monte de bar que apareceram, viraram moda e depois, de repente, sumiu. Aquela marca sumiu. A gente quer se consolidar. A gente vê que muitos bares e restaurantes abrem, fecham, reinauguram, fecham. Igual você falou, né? Tem muitos que mudaram de dono, viraram loja. E realmente é um grande desafio. O Brasil é um grande desafio. 80% das empresas quebram nos primeiros 2 anos, nos primeiros né? 2 anos. Então, assim, tem um diferencial, né? 2 anos, né? Por que quebra nos primeiros 2 anos? É justamente isso. Porque você não tá com essa tua base bem sólida e você nem consegue, você investe muito e você nem recuperou. Muitas operações nem recuperam em 2 anos o dinheiro ainda e já fecham, né? Então, assim, eu acho que o grande segredo, não tenho certeza, depois de 13 anos de empreendedorismo, que o grande segredo para você manter um negócio, né, no auge, e sempre no auge, não ser só aquele bar, você ainda, a tua marca tá ali, mas você é aquele bar esquecido, não, o teu nome tá sempre nas rodinhas, sempre na imprensa, o pessoal falando, o pessoal querendo ir no seu bar, o seu bar ser aquele bar movimentado, sempre cheio, justamente, acho que a inovação você não ficar na sua zona de conforto e se aquietar ali e falar, não, mas eu já estou faturando, todo mês meu faturamento aumenta e para mim tá ok. Eu queria faturar X, já estou faturando Y tá bom. Mas não é, porque vai chegar lá, vai ter um efeito dominó lá na frente. Sim. Né? Então, acho que também é inovação, é um encantamento que você tem que sempre melhorar sempre a experiência do teu cliente e justamente isso é não se acomodar, sempre acompanhar o mercado, ver o que está acontecendo no mercado, para onde o mercado está indo, sabe? Quais são os próximos passos do mercado? Hoje eu vejo uma tendência, principalmente dos bares que estão abrindo, de um cardápio muito enxuto, coisa que você não vê em restaurantes, sei lá, de 20 anos, 25 anos, principalmente quando tu vai em restaurantes, sei lá, italianos ou esses restaurantes brasileiros muito antigos, pode ver, é um cardápio desse tamanho que parece uma bíblia. Você fica até várias confuso, opções. Tu não tem nem saco para folhear todo aquele cardápio. Aí você pega uns bares mais novos, vamos citar, sei lá, um de primeira da vida, que é super, super premiado, tá super na moda, poucas já abriu opções. vários. Você pega o cardápio, é frente e verso, uma folhinha super simples, frente e verso, com 5 petiscos, sei lá, 3 pratos. Né? Mas não só eles, né? Vários outros grandes da gastronomia também estão fazendo isso, cardápio enxuto. Então, isso é uma tendência do mercado. É um modelo de negócio que está se transformando, né? Talvez. Isso. E por que os cardápios estão ficando mais enxutos? Primeiro, pela mão de obra, né? Então, quanto menor o teu cardápio, menos mão de obra você vai precisar, porque menos pessoas para fazerem aquele teu cardápio. Também. Os insumos que estão caríssimos, que dobraram de preço, né? Então, automaticamente, se você tiver um cardápio muito grande, você vai ter uma lista de compra muito grande, um estoque muito grande, e onde está seu lucro? Se o teu lucro está no estoque parado. Como que você vai fazer girar? E se você não gira, se você tem 20 pratos, só gira 3, de 17 você perdeu.
né? Então, a conta não vai fechar. Sim. Ou o teu lucro vai ser muito pouco, sendo que o lucro já diminuiu bastante, porque tudo aumentou. As contas fixas aumentaram, né? Muito, muito, muito mesmo. E principalmente os insumos. A comida está muito cara, tanto para vocês comerem fora, né? Vocês já devem ter sentido, Sim. os restaurantes estão mais caros, como para a gente comprar matéria-prima. Então, essa tendência que está vindo do mercado é justamente isso, é uma manobra para você não reduzir tanto o seu lucro como já está reduzido. E mão de obra também, né? Hoje, a mão de obra está super escassa. Para você manter um bom funcionário, para você manter funcionários, você tem que aumentar. Assim, ninguém mais trabalha para você com um piso como era antigamente. Uhum. Ninguém. Por mais que os 10% deem bastante, 12% ou 13% que alguns restaurantes cobrem, né? Porque eles ganham na caixinha, na porcentagem, mas mesmo assim, para você reter, né, para você reter bons funcionários e reter a sua mão de obra, você tem que diminuir o lucro e aumentar. Então, essa também é uma manobra. Sim. Então, tudo no final, né, você tem que fazer essa manobra da sua gestão do seu negócio para você, no final, ter um lucro e deixar... Mais que ter lucro é deixar seu negócio saudável. Sim, sim, sim. É importante, né? A pessoa sempre tá identificando problemas, vendo o mercado, como que o mercado está se comportando, modelar outros players também, que não é errado. Não tem segredo. Copiar o que já existe faz parte do jogo, né? E muitas coisas a gente acaba falando, pô, vou inventar um negócio novo, vou inventar roda, mas, cara, se você fizer o básico bem feito, que já existe, só que de uma forma diferente, né? Oferecendo menos produtos, mais volume. E a qualidade, né? E você mantendo a qualidade. Exatamente. São modelos que vão mudando durante, né, a vida do negócio. E se você pudesse falar para Marielle do começo, de quando ela abriu o negócio, de quando ela aceitou tomar esse risco e no começo da sua jornada, o que você falaria para ela? Ó, olha, não deixa de olhar isso, que isso aqui é importante, isso aqui pode custar a vida do seu negócio. Eu acho que, na verdade, eu não mudaria nada, né? Nada, como eu falei, né? Que foram os erros que nos tornaram vitoriosos hoje. Mas talvez um plano de negócios mais estruturado ou ter estudado melhor. Mas só que se a gente tivesse estudado melhor o negócio, ou ter feito um plano de negócio melhor, a gente não teria coragem de fazer. Então, assim, tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Vai com medo e coragem, mas saiba que não vai ser fácil. Mas se vai valer a pena, vai. E vale muito a pena mesmo. Quando você descobre a sua verdadeira vocação e você faz realmente o que você ama, o que te dá prazer de levantar todo dia, embora você tenha dormido 2 horas por dia, 3 horas por dia, levantar de novo e botar um sorriso no rosto, ir lá, sabe? E ver tudo aquilo que você construiu, é justamente isso, esse frio na barriga. Acho que quando você perder o frio, acho que é isso, o empreendedor tem muito isso, sabe? Aquele frio na barriga. Quando você perder esse frio, aí eu acho que já não vale mais a pena, entendeu? Porque daí você não tem mais medo de nada, você não quer mais arriscar, e aí talvez chegou a hora de você falar assim, ou agora eu me aposento, ou já está na hora de eu me aposentar, ou mudo de negócio. Mas eu acho que esse frio na barriga você nunca pode perder, porque é isso que te move, é isso que te leva para o próximo nível. Boa! Muito bom, senhoras e senhores! Que papo bom, muito papo ótimo, bastantes insights aí sobre empreendedorismo. Tem alguma coisa que a gente deveria ter falado e a gente deixou passar? Ou que você quer trazer aí pra galera? Não. Tem, Carol, que a gente tem anotado? Não, né? Não, acho que é isso mesmo. Você quer falar do livro? Ah, pode ser também do livro. Boa. Né? O livro... Pode falar que você está na nova edição do livro Empreendedoras de Impacto, contra as empreendedoras, e que você contribuiu a sua história e tal. Esse livro você vai lançar? Dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro. Fala um pouco desse livro aí. O que é? Então, vem agora, né, a 3ª edição de um livro chamado Empreendedoras de Impacto, Vozes que Inspiram. E eu sou uma das coautoras, né, juntamente com outras 9 mulheres.
E a gente vai contar um pouquinho justamente dessa nossa trajetória do empreendedorismo e empreendedorismo feminino, de quanto é difícil, principalmente eu, né, que estou num mercado muito masculino, né? A gente não precisa ter dedos para falar nisso, mas ainda mais a bandeira que eu levanto, que é boteco, né? Sempre foi um mercado dominado pelos homens. A cozinha também sempre foi um lugar dominado pelos homens. Hoje está mudando muito. Então, nesse livro é justamente isso, essa nossa trajetória, essa nossa resiliência, essa nossa persistência. E mais que isso, a gente está contando um pouquinho de tudo para a gente inspirar outras mulheres e para elas não desistirem, porque se a gente chegamos, né, em algum lugar, elas também podem chegar. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Aonde que a galera pode te encontrar nas redes sociais para conhecer você um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua história e também o grupo? Então, o meu arroba é Marielle Orbach e o arroba do grupo é Grupo Hungry. Lá tem todas as coisas dos bares. A gente fala também um pouquinho sobre empreendedorismo lá. Fala da programação dos bares, de todas as novidades. E tem todas as páginas dos bares também no Grupo Hungry. E o meu é Marielle Orbach. Boa. E qual que é a programação Tem uma programação de quinta a domingo que a galera pode curtir lá? Fala pra galera aí. Na verdade, todo dia é especial lá nos bares, né, gente? Deixa eu vender meu peixe aqui. Todos os dias é especial. Na segunda tem alguns bares que tem double chopp, outros tem double caipirinha. Aí, nos dias que tem jogos, todos passam jogos. Inclusive, o Garoto da Vila é a embaixada do Fluminense em São Paulo. É a maior embaixada do Fluminense fora do Rio de Janeiro. Caraca. Onde no final da Libertadores nós botamos 2.000 pessoas na nossa rua. A gente fechou maluco. a rua de cabo a rabo, botamos um telão gigante. Nossa. Parecia uma rua do Rio de Janeiro, à frente do Maracanã. Tá maluco. Então, assim, todos... Mas não passa só jogos do Fluminense, né? Passam todos os jogos do Brasil, os principais jogos e os do mundo também. E de quinta a sábado... A gente tem samba, que é um samba assim, de roda, uma coisa bem Rio de Janeiro e que fica bem bacana, né? E bem animado todos os happy hours dos bares. Então, assim, programação tem, principalmente domingo, né? Os bares já são uma coisa mais para família, a gente identificou isso, que no domingo, assim, a gente vê muita família, né? Pai, mãe, esposa, filho. Então, a galera procura mais, assim, porque são lugares muito bons para almoçar e a gente vê muito grupo familiar. Então, assim, domingo é aquele dia para você levar a sua família e resgatar aquela nostalgia de comida de vó, de mãe, porque o nosso cardápio é muito isso, Qual né? que é o um cardápio carro-chefe lá afetivo. pra pessoa aí não errar? Então, o carro-chefe nosso é o Osvaldo Aranha, que é um prato clássico do Rio de Janeiro, mas poucos fazem o Osvaldo Aranha original, e nós somos que fazemos igualzinho ao Osvaldo Aranha, comia lá em 1920, no restaurante Senadinho, que fechou, não deveria fechar, tinha que ter sido um patrimônio, né, do Rio de Janeiro, fechou na pandemia, mas lá todos os maiores políticos da época, né, se reuniam lá, então aquilo lá assim, tinha que ter se tornado um museu do Rio Antigo, aí, do Rio Antigo, né? E aí fecharam o restaurante. Caraca. E o nosso Osvaldo Aranha é igualzinho ao que o Osvaldo Aranha comia, sentava na mesa do Senadinho e era igual. Não é uma releitura, é igual aquele prato. Que é um bife alto com alho, o arroz puxado no molinho da carne, que sai que ele gostava do bife bem mal passado, couve e batatas portuguesas. Então, é igualzinho. Só que aí, no domingo, tem no Bar Jobim tem uma costela, que é uma costela desse tamanho, que é uma costela janela, que é uma costela deliciosa, onde fica 48 horas cozinhando, que também é um sucesso, Top, hein? Tem aquele galetinho, igual o Galeto Sats, que é um lugar muito famoso lá no Rio. Então, a gente também reproduziu o galeto do Galeto Sats, né, que assim, quem é carioca ou passou pelo Rio de Janeiro, com certeza já ouviu falar no Galeto Sats e já comeu esse galeto do Galeto Sats, e a gente trouxe também para cá. Então, assim, tem muita coisa boa, muita coisa. E de petisco, a coxinha de pernil, né? A coxinha de pernil essa não pode faltar. Nossa, essa é a sensação que a gente nem vem sem fazer de tanto que sai. Se você for lá e não comer essa coxinha aí, não tem como perder, não tem como perder. Então é isso, galera. Papo bom demais. Parabéns, Marielle. Obrigada. Continue transmitindo essa mensagem de empreendedorismo para frente, impactando aí milhares de pessoas, né, positivamente. Obrigada. E segue a gente aí também nas redes sociais, @comofazer_podcast, no Spotify, também no YouTube, todos os episódios disponíveis, e o meu @Bruno_Nakati no Instagram.
É isso? É isso. Então, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Sucesso. Obrigada pela oportunidade de contar minha história. E para todos que nos escutaram, nos assistiram, falar sempre a minha frase, né? Que é o meu bordão, é ouse sonhar. Ouse sonhar. Então, se você curtiu esse episódio, vai até o Instagram dela lá e comenta na última foto. Isso aí, Ouse sonhar, que a gente vai saber que você ouviu até o final. Então, valeu, galera. Até mais. Obrigado. Obrigada.